Meus irmãos, e nessa noite, nós vamos falar de um Deus que Ele faz obras maravilhosas, Ele faz milagres, e às vezes pode você achar que um milagre, coisas pequenas, Deus não vai interferir. Deus interfere em coisas pequenas também. Essa palavra que nós vamos ver hoje, Deus aumentou a farinha. Para nós, que diferença faz a farinha? Nós temos tudo. Nós temos o arroz, o feijão, nós temos a carne, nós temos tudo, o alimento completo nós temos. Deus aumentou o azeite, coisa que também é necessária, mas não passamos essa necessidade. Então, aparentemente são coisas pequenas, coisas simples, mas Deus age nas coisas pequenas também. E para quem tem fé e para quem acredita, não é pequeno, porque no momento, você vai ver que nesta palavra, no momento, esta viúva só tinha essa porção de farinha, só tinha esse pouquinho de azeite, e Deus fez o milagre, e não deixou passar falta, não deixou ela passar necessidade. Mas por quê? Porque ela estava dando abrigo a um servo de Deus, porque ela estava abrigando um servo do Senhor, mandado do Senhor. Então vamos lá abrir sua palavra, sua Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 17. Esses dias atrás, eu compartilhei com o pastor e a pastora uma parte desta palavra, onde o rei Acabe, ele se dobrou, né? Ele pecou no seu reinado, né? Ele casou com uma mulher que não tinha a mesma fé, não adorava o mesmo Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, e ela tinha os seus deuses, e ele se dobrou a ela e a seus deuses também. Então a rei Acabe pecou demais e judiou, e o povo de Israel pereceu muito durante o seu reinado. Morreram muitos profetas, matou muitos profetas por causa de Jezabel. Então estou começando aqui para os irmãos entender. Então o rei Acabe pecou muito com relação ao seu reinado, e o seu povo também pereceu. Morreram-se muitos profetas. E aqui nós vamos falar do profeta Elias, tá? O profeta Elias, ele entregou uma palavra para o rei, que haveria ali uma sequidão de 3 anos e meio, e a partir dali ele passou a ser perseguido. Ele passou a ser perseguido de morte, até mesmo pelo rei Acabe, induzido por Jezabel. Jezabel queria a cabeça do rei, do profeta Elias. Por quê? Eles julgavam que ele que profetizou essa sequidão de 3 anos e meio, aonde não chovia, aonde não se produzia mais nada. Então, quando ele entregou essa profecia, ele prediz, né, essa sequidão, essa profecia ao rei. A partir dali ele não teve mais paz. Mas Deus, como ele estava ali a mandado de Deus, enviado por Deus, Deus deu abrigo para ele. E Deus enviou ele junto ao ribeiro de Querite, e ali ele foi tratado pelos corvos, onde de manhã os corvos davam pão e carne, e à tarde mesma coisa, pão e carne. Então Deus usou esses pássaros para não deixar o seu profeta passar fome, e ele usava a água desse ribeiro, mas devido à sequidão, foi indo, esse ribeiro secou também, e o Senhor enviou ele à casa dessa viúva. Essa viúva também já estava perecendo, porque não tinha mais alimento, porque não tinha mais nada na sua casa. Mas o Senhor, como Deus já tinha enviado o seu profeta à casa dessa viúva, ele fez com que essa viúva cuidasse dele. Você vai entender na palavra. Agora já imagina, ela era viúva, já era discriminada, já era uma mulher isolada, e dando abrigo ao servo de Deus. Mas aí para você ver, meu irmão, minha irmã, que Deus, quando ele
dá a direção, quando Ele te manda, quando Ele nos manda, quando Ele manda você, quando Ele está na sua vida, quando Ele está dirigindo a sua vida, Ele provê. Ele provê mesmo não tendo nenhumas condições, como a situação dessa viúva. Mas Ele provê. Ele não deixa o seu profeta, o seu líder, o seu servo perecer. E assim fala a palavra do Senhor. Eu vou começar ali a partir do versículo 5, tá bom? Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então aqui começa a história dele agora com esta viúva, onde Deus envia ele a esta viúva. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu, olha Deus ordenando, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Então, uma paradinha aqui, meus irmãos. O Senhor enviou o profeta à casa de uma mulher que já não tinha mais nada. Ela só tinha um bocado de farinha e um pouquinho de azeite. Então, com o que essa mulher ia tratar do profeta? Ela falou: eu só vim aqui, peguei uma lenha para fazer uma comida para nós, para que nós comamos e morramos, porque acabou, não tinha mais nada. Ela não via mais esperança nenhuma. Ela não via onde mais adquirir comida, alimento, porque ela falou: para que comamos e morramos. Então seria ali a última alimentação dela. Como que ela ainda ia fazer algo para ele? Como que ela ia servir o profeta? Como que ela ia dar de comer a ele? Mas é aí que nós percebemos o mover e o prover de Deus. É que quando nós não temos mais nada, e nós estamos na presença do Senhor, o Senhor provê. Muitas vezes pode ter acontecido com você, comigo, já aconteceu isso, de você estar desejando, por exemplo, um pão, mas não tem de onde tirar esse pão. De repente chega lá o seu vizinho e leva para você um pão, ou outro tipo de alimento, outra coisa que você estava necessitado, que você não tinha condições, não tinha mais de onde tirar. De repente chega aquele vizinho. Isso chamamos o prover e o mover de Deus. Então aqui, o mover de Deus e o prover de Deus na vida desta mulher, porque ela estava abrigando um servo do Senhor. E olha o que Deus falou, né? Teria uma viúva que ia cuidar dele. Ele já tinha ordenado, o Senhor já tinha ordenado que esta viúva cuidasse do profeta. Então é assim que funciona com o Senhor. Quando Deus fala e nós conseguimos entender que é voz de Deus, devemos apenas obedecer. E ela questionou o profeta ainda, que ela só ia fazer aquele alimento para ela e o filho dela, só tinha para os dois. E aqui em seguida, confere comigo lá no versículo 13. E Elias lhe disse: não temas. Olha o que o profeta falou. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora, depois farás para ti
e para teu filho. Se tinha, olha só, se tinha só para ela e o filho, e ainda o profeta pede primeiro para ele, né? Então imagina como que estava essa mulher. Então se só tinha para ela e o filho, e o profeta ainda pede, faz primeiro para mim, é porque ele tinha certeza que Deus não ia deixar faltar. Ele estava falando já algo que Deus já tinha falado no coração dele, que Deus não ia deixar faltar nada para ela, que era apenas um teste da fé, era apenas uma prova da fé. E às vezes assim Deus faz conosco, prova a nossa fé, para ver até onde nós acreditamos, até onde nós confiamos nele. E aí continuando aqui, porque assim diz o Senhor, olha aí o profeta já dizendo, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Algo que eu creio que garantiu, né, o sustento dessa mulher, e aumentou a fé dela, em nome de Jesus. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite também não faltou, conforme a palavra do Senhor que falará pelo ministério de Elias. Então Deus sabia o que estava fazendo, e o profeta também. Ele tinha certeza que Deus estava movendo, que Deus ia fazer com que acontecesse algo naquela casa. Porém, meus irmãos, aqui também outro fato que eu queria compartilhar com os irmãos, outro acontecimento. São duas coisas maravilhosas que Deus fez aqui com essa viúva. Primeiro, Deus multiplicou a farinha e o azeite, Deus aumentou a fé dela, Deus colocou paz no coração dela, Deus fez com que ela cresce mais, confiasse mais, porque ela estava ali abrigando o seu servo. E aqui Deus também faz um grande milagre através do profeta Elias, que foi ressuscitar o filho dela que estava morto. Acompanhe comigo, mais um milagre que Deus faz aqui nesse mesmo texto. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então quer dizer, ele já estava morto, não tinha mais fôlego, né? Estava morto, eu creio. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Veste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino e entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino, e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse: Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Então, meus irmãos, podemos ver aqui a grandeza do Senhor, tamanho do poder de Deus diante das situações, da circunstância. E muitas vezes nós cremos, mas não cremos. Nós cremos até uma parte, né? Porque qualquer coisinha nos tira, apaga a nossa fé, faz com que nós duvidamos, faz com que nós desanimamos, faz com que nós desistimos, né? Então aqui Deus prova para mim, para você, essa é a mensagem para hoje,
Aqui Deus prova para nós que Ele pensa nos pequenos detalhes, nos mínimos detalhes. Ele pensa naquilo que você acha que não. Deus age naquilo que você acha que Ele não se importa. Mas Deus se importa com você. Porque se você busca Ele, se você ora, se você clama, se você se coloca na presença dEle, Ele diz que o seu ouvido não está trancado, os seus olhos não estão fechados na sua palavra. Então Ele sempre vai estar atento a seus pedidos, a sua oração. Crê, somente crê no Senhor. Muitas vezes nas terças-feiras nós estamos aqui para orar, para falar com Deus, crendo que Ele está nos ouvindo. Então que nós mantemos isso, esse crer no Senhor, porque nós entendemos nessa palavra que Ele agiu nos pequenos detalhes. E naquele que era impossível já, desse menino que estava morto, não tinha mais fôlego de vida, o Senhor, aí sim foi um grande milagre, aos nossos olhos, que Ele fez reviver o menino e entregou para sua mãe. Então, o conjunto da obra de Deus, do milagre do Senhor, aconteceu na casa desta viúva, que já estava desanimada, já estava na última alimentação dela. Ela já se declarou que ela ia comer e ia morrer, que não tinha mais o que fazer. Mas aí veio o agir do Senhor, em ela abrigar o seu profeta. O que eu achei muito interessante é que o Senhor já tinha ordenado a ela abrigar o profeta. Então coisas assim que às vezes nós não estamos esperando, meu irmão. Coisas que você não está nem esperando, Deus já está agindo. Coisas que nós não estamos aí nem crendo, mas Deus já está agindo. Deus age assim nas pequenas coisas e nas grandes coisas também, assim como nós no mesmo texto aqui, nós vimos que o Senhor agiu de uma forma extraordinária. Não vai faltar a farinha, não vai faltar o óleo. Então, fica na presença do Senhor que não vai faltar. E para nós hoje, o nosso óleo, a nossa farinha, é a presença do Senhor. Não vamos deixar que nada venha tirar de nós essa alegria, esse prazer de estar adorando a Deus, de estar louvando e ouvir a palavra do Senhor ministrada, e nós aceitando ela de todo o nosso coração, ela vai agir de uma forma espetacular, uma forma gigantesca. Você pode até achar que não, mas você sai daqui com a presença do Senhor, porque a palavra dele é viva e eficaz. Então ela faz a diferença para aqueles que ouvem e creem. E assim, eu vi aqui, eu entendi dois agir do Senhor. Mas e você? Nós, o que você espera de Deus? O que você está esperando do Senhor? Qual é o milagre que você está esperando de Deus, que você está contando? Qual é o milagre que você está precisando? Não precisa falar, porque se nós estamos aqui na presença do Senhor, Ele já sabe. Se nós já estamos aqui adorando ao Senhor, Ele já sabe do que você precisa. Ele já sabe da sua necessidade, Ele já sabe da minha necessidade. É necessário que nós nos mantemos firme com Ele, na presença dEle, que nunca duvidamos do agir dEle. O que Deus fez com aqueles? O que Deus fez com aqueles que não acreditavam, com aqueles que zombaram, com aqueles que mataram os profetas? Deus destruiu. Deus destruiu o rei Acabe. Deus destruiu Jezabel e os seus seguidores. Só foram as ruínas. Para resumir, Jezabel foi comida pelos cães. Os cães comeram ela. E o Senhor não teve misericórdia pelas atrocidades que ela cometeu com o seu povo. E o rei Acabe também morreu na miséria, por se dobrar, por se entregar, por abrir mão do seu povo e ceder a outros deuses. Então por isso que eu digo também, que se nós já chegamos até aqui, na casa do Senhor, na presença do Senhor, se nós já nos convertemos ao Senhor Jesus, é mantermos, é ficar firme,
Porque aqueles que saem da presença de Deus, ele está sujeito às ruínas, ao castigo de Deus. Ah, mas Deus é ruim? Não, Deus é justiça. Deus é justiça para com aqueles que não querem ser justo. Aqueles que querem viver a liberdade mundana, esse está passivo à justiça de Deus. E daí nós questionamos, mas por que agora a pessoa está na lama, né? Está no lamaçal, voltou para o lamaçal, porque saiu da presença do Senhor. E nós temos testemunha disso, meus irmãos, aqui, ainda que somos viventes na terra, de muitos que retrocederam, saiu dos caminhos do Senhor e estão na lama, literalmente na lama. Esse é o caminho daqueles que abandonam os caminhos do Senhor. É a lama, é o lamaçal. Assim como quando a palavra diz que, tem um texto no livro de Lucas, que a porca lavada, nós somos considerados, quando nós estamos na presença do Senhor, como nós estamos aqui limpos, né, liberto do pecado, liberto pecado diário, né? Nós nos convertemos ao Senhor Jesus e aí somos considerados limpos, né? Foi tirado de nós os carrapichos, a sujeira. O Senhor Jesus já nos concedeu o perdão, mas quando nós voltamos para o pecado, nós somos comparados à porca lavada. Aquele porco, você pode pegar ele, dar um banho nele, lavar ele, passar perfume nele, deixar ele limpinho, você solta ele, ele vai voltar lá para o lamaçal. Ele volta para a lama. Assim também nós somos considerados como o cachorro, né? Aquele cachorro que ele vomita lá e depois ele volta ao próprio vômito. O cachorro voltando ao próprio vômito. Então são as considerações meia forte para conosco. Então, meus irmãos, o que vale mesmo é nós permanecermos na presença do Senhor, não testar o nosso Deus, fazer um teste com o Senhor. Vou fazer um teste com Deus, eu vou abandonar o ministério, abandonar a igreja, abandonar a palavra, faz esse teste. Não faça, porque se nós fizermos esse teste, nós podemos ir para o lamaçal e não voltar nunca mais. O retorno é muito longo. Aí nós temos que voltar lá no final da fila, se voltar, até o final da fila, e aí até chegar ao estágio de estar limpo com o Senhor novamente. Então não compensa querer testar, né? Querer testar, voltar para a lama, vai demorar demais para retornar. Então, meus irmãos, o que nos vale a pena é estar aqui, é estar buscando a Deus, é estar servindo a Deus, é estar, estou pagando preço. Esse preço Jesus já pagou. Então nós não estamos pagando preço por servir a Deus, nós estamos servindo a Deus por amor. Então nós temos que servir a Deus por amor. Então nós temos sim que sacrificar a nossa carne. Aí sim, sacrificar a nossa carne. Mas muitas vezes pagar o preço para nós é abnegar de muitas coisas, que também não faz falta para nós. Não faz falta para você. Tem muitas coisas que é desnecessário para você, cristão, para você que é crente em Jesus Cristo, tem coisas que não faz mais parte. Tem coisas que não compensa mais lidar, não compensa mais mexer com isso. Abandona, né? Porque é algo que não agrada, é algo que é contrário aos princípios do Senhor Jesus. Então, vamos permanecer nos caminhos do Senhor, né? Limpos. Eu sei que o pecado vem, né? A tristeza vem, a angústia vem, tudo vem, mas nós venceremos, em nome de Jesus. Nós venceremos. Tudo coopera para você abandonar, tudo coopera para você ficar em casa, tudo coopera para você abrir mão daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Mas o que o Senhor honrou a Elias? Porque ele era fiel ao Senhor, porque ele foi fiel ao Senhor. Então o Senhor honrou a Elias, o profeta Elias. E Elias também, muito usado de Deus, fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Isso é obediência, né? Vai lá que uma viúva vai te cuidar. Eu já ordenei uma viúva para te cuidar. Então quer dizer, cabe também a obediência
é um princípio para nós cristãos, a obediência. Isso aí, não podemos abrir mão de ser obediente ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus.